Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar aí com vocês o GP Brasil de 1986 com vitória de Nelson Piquet e pódio com Ayrton Senna. Bom, e o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, e sem fazer esse vídeo ficar parecendo um programa do balanço geral, é que a gente teve um problema muito sério envolvendo a equipe que fazia os reparos nas arquibancadas. Lembra que eu disse a vocês lá atrás na pré-temporada que foi detectado no autódromo uma série de problemas nas arquibancadas, estruturas tubulares tinham de ser soldadas, muitas delas sofrendo de corrosão, enfim, tudo isso eu já contei para vocês. O que ficou acordado é que todo esse reparo aconteceria apenas depois do carnaval. A coisa toda foi atrasando. Quinta-feira, véspera já do início de fim de semana de GP, as obras ainda não tinham acabado. E o que isso tem a ver com o GP e com o fato ali de eu ter brincado que o vídeo ia parecer um programa do balanço geral? Bom, o que aconteceu é que na quinta-feira, durante o período do almoço dessa equipe que estava construindo ou reconstruindo ou reforçando as arquibancadas, entendam como vocês quiserem, dois engenheiros, eles estavam na fila para pegar as marmitas, as quentinhas, eles pegaram na frente, subiram as arquibancadas, estavam comendo e eles atiravam comida nos funcionários subalternos deles mesmos que estavam lá embaixo na fila. Isso gerou uma indignação do pessoal lá de baixo, né? Os funcionários, muitos deles provavelmente soldadores, eles partiram para cima, abandonaram a fila, subiram as arquibancadas. Conclusão da história: dos dois senhores, um não conseguiu correr, foi linchado por vários homens, apanhou de vários homens. Para resolver a situação, outras pessoas tiveram que tentar intervir para evitar que matassem o sujeito, de tanto que ele apanhava. E para finalizar a história toda, a equipe de socorro médico do autódromo, que é para socorrer piloto que está acidentado, gente, né, com queimadura, gente nos boxes que sofreu dano ou foi atropelado ou qualquer coisa assim, enfim, a equipe de resgate do autódromo é que teve de fazer o primeiro atendimento a esse engenheiro. Coisa toda tomou uma proporção aí de caso de polícia e tomou as páginas dos jornais, foi uma tremenda confusão. Outra confusão muito grave que aconteceu, porém aí no dia seguinte, na sexta-feira, aconteceu durante os problemas de Johnny Dumfries, Thierry Boutsen e, consequentemente, René Arnoux. Eu já contei essa história aqui. A gente tinha dois carros pegando fogo ao mesmo tempo em pontos diferentes da pista, os marshals atendendo e os bombeiros também atendendo esses dois pontos, e aí surge um terceiro incêndio e, para piorar a situação, o René Arnoux ainda leva o seu Ligier para dentro dos boxes, né, colocando muito mais gente em risco. Conclusão da história: o presidente da Rio Tour paralisou a sessão, colocou a polícia militar fechou o autódromo e ninguém mais ia para a pista. E por que ele fechou a sessão? 15 dias antes, a Rio Tour já cobrava do Bernie carga de credenciais que eles precisavam para colocar a equipe especializada dentro do autódromo, pessoas para trabalhar ali dentro. Lembrando a vocês que o tio Bernie e credenciais sempre foram um grande problema, né? A gente teve GP no ano anterior que nem helicóptero tinha e não podia ter sessão porque o Bernie não tinha credenciado os pilotos, por exemplo. E estava credenciando os pilotos de última hora. Era um problema sério do Bernie esse ponto aí, né? Conclusão da história é que a Rio Tour foi pro vai ou racha, ou seja, não vai ter atividade de pista enquanto você não credenciar todo mundo que a gente precisa. Se não credenciar, não tem atividade de pista. Enfim, botou o Bernie na parede, eles foram para a sala de comando do autódromo e lá dentro o Bernie emitiu 654 credenciais
segundo o jornal O Globo. E ao total havia 5.000 credenciais feitas ali para acontecer o GP Brasil de 1986. Até aí, tudo bem, a sessão voltou, atrasou, mas resolveu. O problema é que Jean-Marie Balestre entrou na história no sábado, ou seja, ele se pronunciou, ele mandou um comunicado diretamente para o pessoal da Rio Tour e deixou muito claro que na visão dele foi um excesso, né, fizeram uma tempestade em copo d'água e que na visão dele Balestre jamais isso poderia se repetir, porque se isso se repetisse, ele ia simplesmente tirar o GP Brasil de Fórmula 1 do calendário. Na visão do Balestre, ninguém pode intervir num final de semana de GP que não seja a FISA ou a FOCA. Agora, é lógico que alguns credenciamentos são tidos como fundamentais. Para vocês terem noção, o jornal O Globo dá conta de que eram 200 só os profissionais de saúde, por exemplo. E o público que viria para o autódromo não é pequeno. O que eu consegui averiguar, por exemplo, né, que nós tínhamos 11 setores no autódromo, cada setor tinha em média 1.500 pessoas, ou seja, de A a K. Né? Não estou contando camarotes, nada disso. Só de A a K, se vocês pegarem aí 1.500 vezes 11, era a quantidade de gente que tinha mais ou menos ali. Então é uma quantidade gigantesca de gente. Né? É um evento grande. Então você precisa, de alguma forma, garantir a segurança e integridade dessas pessoas. E se a Fórmula 1 fica ameaçada no Rio, imediatamente começam a levantar coisas sobre a ida da Fórmula 1 para São Paulo. E aí o jornal O Globo já começa aí a trabalhar nos bastidores para descobrir alguma coisa e descobre que tem negociações aí acontecendo para 87, como vocês estão vendo aí na tela. O que é fato é que o GP Brasil ficou sim ameaçado, entrou no radar do Balestre e isso não foi nada bom. Mudando aí para um assunto mais leve, quem foi presença nos boxes e garantiu muitos cliques aí, muita publicidade e muito buchicho dos jornais foi Monique Evans, sim, a estilista e modelo na época, né, super badalada, apareceu nos boxes da Lotus, entrou no cockpit do carro e começou aquele blá blá blá, né, de se ela estava namorando o Ayrton ou não. E ela também não nega, e para complicar ainda mais a situação, ela fala coisas como não ligar de namorar homens mais baixos do que ela, enfim. A Monique reverente do jeito que ela foi é tudo que os jornais queriam, né, para começar o bafafá dentro do autódromo. Piquet também foi visto acompanhado com uma moça que ele conheceu no carnaval, mas ela dizia que era namorada dele e ele dizia que era amigo dela. Enfim, vocês tomem aí, né, como resposta o que vocês quiserem. Foto disso é complicado, realmente só nos jornais mesmo e com baixa qualidade, infelizmente. Falando de pista e finalmente Piquet super confiante dizendo que tinha muitas chances de vencer essa corrida e não só isso, ele diz que ia ser tricampeão mundial em 86 e o Senna já meio para baixo dizendo que as chances dele na corrida eram muito pequenas, visto o ritmo da Honda e da Williams. O Senna pega e diz, eles estão mais lentos que a gente, porém eles estão usando muito mais aerofólio e mesmo assim a velocidade final deles é parecida com a nossa. Eles estão pouca coisa mais lentos. Daí ele pega e diz, porém, nas curvas, a velocidade da Williams é incrível. Os carros são muito velozes porque estão usando muita carga aerodinâmica. Então, é o Senna já compreendendo aí que o motor Honda está empurrando demais, né? E a Williams com muito mais downforce do que a Lotus. Rosberg deu entrevistas dizendo que estava muito chateado, até porque ele não arrumou nada, né? Outro que deu entrevistas foi o Prost dizendo que ia para cima do Piquet na corrida e que o Piquet seria o seu grande adversário.
Outros ali que deram entrevistas foram os pilotos da Ligier, super contentes aí com a terceira e quarta posições e, né, esperando que o carro aguentasse no dia seguinte. Os dois muito felizes, porém, né, tensos, esperançosos de que tudo desse certo, né? Outra questão interessante também sobre o Senna é que o Senna torcia demais para chover, enquanto que o Piquet torcia demais para o tempo ser seco. Sobre o acidente do Patrick Tambay, né, com o Alboreto, que eu já contei a vocês no vídeo passado, o Patrick Tambay diz ali que foi um meia-culpa dos dois, né, que a culpa foi dos dois. Meio complicada essa história, porque o Alboreto garante que sinalizou para entrar nos boxes, né? Então, enfim, né, não tinha por que o Tambay jogar na direção do apex da curva se o Alboreto estava fazendo isso antes, ou enfim. O que o Tambay dá a entender é que os dois fizeram o movimento para a direita juntos e aí gerou o acidente pela diferença das velocidades. Na minha opinião, a entrada dos boxes de Jacarepaguá é ruim, ponto final, porque ela é feita no lugar errado. Ok, pessoal? Na minha opinião, a parada em Jacarepaguá ela tinha de ser feita depois da curva da Vitória. Mas é minha opinião, ok? Você teria de fazer a curva da Vitória e imediatamente dobrar à direita, justamente porque você faz a reta pelo lado esquerdo da reta e a entrada dos boxes pelo lado direito. E não colocar a parada de boxes, que é do lado direito, numa curva em sequência que também é do lado direito e todo mundo vira para o mesmo lado e torna a coisa toda extremamente perigosa, entenderam? Então, na minha visão, a parada de boxe em Jacarepaguá ela sempre foi errada, mas é opinião mesmo, enfim. Na largada, o Mansell largou muito bem, tomou a segunda posição, o Senna se manteve na ponta e o Piquet caiu para a terceira posição. O Piquet conta na Grand Prix International que decidiu não atacar nas primeiras voltas o Mansell e o Senna, até porque, né, ele sabia o que aconteceu lá atrás em Brands Hatch. Então, ele diz a Grand Prix International que decidiu ficar uns 50 metros atrás para ter alguma segurança caso eles se achassem, né? E foi exatamente o que aconteceu. O Mansell faz uma pressão muito forte no Senna ali no miolo norte e aí, né, na reta sul, na freada da curva sul, o Mansell não tinha conseguido colocar o carro 100% à frente do carro do Senna, mas mesmo assim, né, o Mansell se mantém por dentro, o Senna ataca com tudo o apex da curva por fora, os carros se tocam, o Mansell gira para dentro e vai para contenção. Meia volta durou o GP Brasil de Nigel Mansell. O Mansell explica que estava por dentro, o Ayrton veio com tudo para cima dele, né, e aí ele pega e diz que prefere não falar mais nada, né, para não gerar confusão. Daí ele pega e diz, né, que já perdeu as contas da quantidade de vezes que o Ayrton colocou ele para fora recentemente. Enfim, é o Mansell bastante irritado com o Senna aí. Só para deixar documentado aqui no vídeo, o Mansell também reclama do Senna na imprensa nacional, ok, pessoal? Não foi só na de fora, não. Terminado o incidente com o Mansell, acontece um outro incidente que foi lembrado, inclusive, por inscritos aqui do canal que estavam presentes na corrida. Essa história já era praticamente morta, né? Caiu no esquecimento e cabe aqui ao canal trazer de volta essa história aí. O Senna, assim que teve o problema com o Mansell na volta seguinte, com o Williams atrás dele, o Senna acenava com a mão esquerda como quem quisesse ali deixar passar, mais ou menos nesse sentido. Só que o que acontece, né? Perguntado sobre isso pela Grand Prix International, o que o Piquet acha é que o Senna de fato cedeu a posição. Só que na visão do Piquet, o Senna cedeu a posição para o Williams errado, achando que estava cedendo para o Mansell e cedeu para o Piquet. E aí ele pega e diz ali, quando ele percebeu que era eu passando ele deve ter entrado em choque. Enfim, né, é a opinião do Piquet. O Senna já diz nos jornais aqui do Brasil, né, vocês estão vendo aí na tela, que ele de fato cedeu a posição a Piquet e a Prost. A grande questão é se ele cede por engano ou se ele cede porque percebe que não tem carro para lutar, enfim.
fica uma coisa aí eterna, né? Nunca saberemos de fato o que aconteceu, porque se o Senna cedesse a posição por engano, ele não ia também sair nos jornais falando isso por aí, né? A questão é se ele viu ou não o carro 5 saindo da pista. Esse é o ponto, ok? Se ele conseguiu ver isso ou não, aí fica difícil da gente saber. Pelo que ele fala nos jornais aqui do Brasil, tudo dá a entender de que ele viu sim que colocou o carro 5 para fora. Mas, né, é complicado de saber. Aí vocês podem estar pensando aí, a prova agora esfriou? Não, pior que não. A prova continua muito bem e o protagonista agora passa a ser o Prost. Diria eu que o Arnoux tem algum protagonismo também nessa etapa da corrida. Mas enfim, o ponto é que, né, o Prost vem numa largada meio ruim, para não dizer muito ruim, né, e ele vem escalando, né, e vem fazendo várias ultrapassagens até quebrar. Eu posso dizer para vocês que o Prost fez um corridaço, né, até quebrar. Mas aí, enfim, a McLaren uma hora não aguentou. Os dois carros, inclusive, tiveram a mesma quebra de pistão, né? Não teve jeito. Infelizmente, motor Porsche no final de semana bem problemático. Outra questão interessante é que o motor Porsche, né, ele vinha funcionando mal, segundo o Bob Harrop, por causa da questão aí da alimentação do motor, né? A mistura estava tão pobre para não baixar tanto a pressão de turbo, né? Mas acabou que a mistura era tão pobre que isso estava fazendo o motor Porsche quebrar. Outro ponto interessante é que a McLaren planejava pôr água no chope do povo brasileiro e destruir a festa. Como assim? E vocês vão entender. A McLaren veio para o Brasil para utilizar na corrida pneus A e não pneus B, como Williams, Lotus, Ferrari, enfim. Ou seja, a McLaren entendeu que a estratégia, mesma que era feita pela Pirelli, ia ser a mais interessante. E de fato estava sendo. O Prost vinha fazendo uma recuperação muito boa, né, até quebrar. E ele tinha pneus mais duros, estavam resistindo mais. E o Prost ia fazer uma parada a menos. Então, na cabeça do Prost, ele estava na luta pela vitória no momento em que quebrou, né? Ele estava num pace ali para vencer a corrida, mas, enfim, né, nunca saberemos o que aconteceria. O ponto é que, né, a gente sabe que a McLaren é muito forte na questão do combustível, então até a Williams se acertar totalmente com o motor Honda, candidata fortíssima à vitória a McLaren. Então, né, o Prost ficou nesse ponto, né, um pouco chateado porque ele via possibilidades reais de vitória, mas não aconteceu. Vocês viram na tela, né, até o Piquet fala sobre isso, né, que não queria ganhar desse jeito a corrida, mas que ele consegue reconhecer que venceu facilmente porque os adversários não estão preparados. E ele está bem preparado. A Williams está muito bem preparada para a temporada, mas que na visão dele os adversários logo vão se recuperar e o nível vai subir e a dificuldade para vencer também vai crescer, né? Na visão do Piquet. Prova do GP Brasil que foi muito criticada por muita gente, né? Alan Henry, Bob Harrop, enfim, Maurice Hamilton, muita gente criticou o GP Brasil e entendam, não é má vontade com o GP Brasil em si. Não tem nada a ver com o GP Brasil, ok? A crítica deles não é ao circuito, ao GP Brasil, é nada disso. A crítica de vários jornalistas europeus é ao ritmo que a prova tomou, né? Com vários carros no final da prova, praticamente, como eu brinco, né, na procissão dos mortos, né? Todo mundo sucumbindo, né, os carros moribundos tentando terminar, muitos deles se arrastando, enfim, o regulamento de combustível muito extremo. E aí isso gerou muita crítica da imprensa, né? Foi uma corrida que no final dela estava meio sem graça. O grande ponto aí do final da prova, na verdade não foi nem no final, vamos dizer assim, final verdadeiro, mas foi ali a disputa do Laffite com o Arnoux, né? Isso deu uma graça ali pro final da corrida, porque o final estava bem sonolento,
né? Senna e Piquet alternando a liderança somente por causa de parada de boxes, né? O Johnny Dumfries, vale fazer uma menção aí, né? O Johnny Dumfries foi muito bem na prova até a Lotus destruir a corrida dele numa parada de boxes, depois ele ter problemas, daí ele voltou para a pista de novo, enfim, corrida meio conturbada aí do Johnny Dumfries. Outra menção honrosa aí que a gente tem que fazer é ao Martin Brundle, né? Ele de Tyrrell conseguiu a 5ª colocação, espetacular. Não tenho o que falar de Martin Brundle mais uma vez, né, levando a Tyrrell até o final. Só lembrando a vocês que a Tyrrell não é mais aquele tanque de guerra que era em 1984 e 5 durante a era aspirada, né? Os Tyrrell Renault Turbo eram muito frágeis, viviam dando problema. E mesmo assim, né, o Martin Brundle consegue levar o carro dele até o final. Strafe também leva o seu Tyrrell até o final na 7ª posição, por pouco não pontuou. Strafe não pontuou porque entre eles o Berger, né, ficou ali num Benetton. Berger que fez uma corrida boa dentro das suas possibilidades de equipamento. O Telfab teve vários problemas, fez uma prova parando toda hora, tendo problema um monte de tempo. Dentro disso tudo, desse cenário todo, na minha opinião, eu acho que o Berger fez uma boa prova. É impressionante, eu falo isso muito no grupo, né? O Berger, ele não mereceu, na minha opinião, sentar nesse carro, ele não fez por onde para sentar nesse carro. Inclusive, a minha suspeita, eu já confirmei ela, ok? O Maurice Hamilton, no autocorse anuário, diz, né, que o Berger só senta nesse carro porque era o homem da BMW. Então, ele veio com o pacote BMW, como eu já suspeitava, porque o Berger, repito, não fez por onde para sentar nesse carro. O Butsan fez muito mais até esse presente momento para sentar nesse carro e não estava nesse carro, né? Estava lá na Arrows, sofrendo na Arrows, fazendo 1 milhão de paradas de boxes para resolver problemas no motor, né? Na verdade, o problema do Butsan era na linha de combustível. O Galvão chega a falar em turbo na transmissão, mas não é nada disso. Ele tinha vazamentos na linha de combustível, parava, arrumava, voltava, parava e ficava nessa. E como ele perdia combustível nesses vazamentos, cada vez ele se arrastava mais, né? Porque ele ia ficando fora da conta até uma hora que não teve o que fazer. A questão é que o Berger, aonde eu estou querendo chegar, o Berger, ele mereceu sentar nesse carro? Não. Porém, quando ele sentou nesse carro, ele deu conta do recado. E vamos dizer assim que esse carro dá uma virada na carreira do Berger, né? O Berger, ele se torna um piloto de mainstream graças a esse carro, o que vai dar a ele cadeira cativa em times de ponta no futuro e vai dar a ele também, né, cadeira cativa na Fórmula 1 durante muito tempo. Ou seja, o Berger vai ter uma carreira super longeva em bons times, com bons carros, né? E tudo isso graças à escalada que ele deu nesse ano aí de 1986, e ele já começa o ano com tudo, né? Já começa o ano pontuando. Foi uma aposta alta da Benetton, né? Porque a BMW muito provavelmente tinha outros pilotos no seu host que, na minha opinião, mereciam mais, né? Como eu disse, Butsan, Mark Surer, enfim, pilotos que mereciam mais pelo que fizeram no ano anterior, mas preferiram o Berger. Colocaram ele lá e ele deu conta do recado, ou seja, o tiro foi certeiro. Daqui em diante, eu não tenho mais o que falar de Gerhard Berger, né? Eu criticava ele muito no canal e eu sou muito direto e sincero, né? Eu avalio o piloto pelo que ele está fazendo no momento. Eu não posso avaliar no canal o que o piloto fez depois. O que ele fez depois é depois. A gente vai contar depois. O que ele fez até o presente momento era nada. E agora, finalmente, ele teve uma boa apresentação numa corrida caótica e ele consegue terminar aí, levar o seu equipamento até o final. Muito lento no final de prova, né? Se eu disse a vocês que Williams de Piquet e Lotus de Senna estavam lentos, vocês não têm noção, né, da lentidão de Tyrrell, da lentidão do próprio Berger,
né, muito lentos mesmo no final de prova. Os Ligier até que tinham uma velocidadezinha razoável porque estavam disputando posição. Outra questão aí é a Ferrari, né? A Ferrari, de novo, muito mal, né? Os dois carros abandonando. O ritmo de corrida da Ferrari não era horroroso, não era horroroso. A Ferrari conseguiu achar um qualifying no sábado, sei lá como, esse é o ponto, e colocar o carro até relativamente bem no grid, entre ali, né, um sanduíche de Ferrari e McLaren. E aí na corrida ficou pelo caminho, né? O Alboreto vinha numa boa corrida, o Johansson vinha numa corrida razoável, ficaram pelo caminho. Outro piloto que eu tenho de mencionar aqui é o Patrese, né? O Patrese foi surpreendente na corrida até onde ele teve corrida, né? Mas aí, o que aconteceu com a Brabham? Vazamento de água e superaquecimento. Ou seja, é o sistema térmico da Brabham dando problemas. Eles mudaram tudo no carro, né? E, infelizmente, o Patrese teve problemas. O Hélio De Angelis teve muitos problemas também na corrida, fez uma corrida se arrastando e nada conseguiu, né? Mas é interessante aí fazer uma menção honrosa ao Patrese, que, enfim, fez uma boa corrida, né? Até onde o equipamento dele deixou ele ir. Quem diria, né? Berger e Patrese, que eu critico tanto aqui no canal pelas suas apresentações em 84 e 85, né? Os dois pilotos fazendo excelentes apresentações. O Patrese, infelizmente, não marcou, mas já mostrava ali que o BT55, pelo menos nos tempos de volta e no ritmo de prova, ele, enfim, merecia ali que alguém confiasse nele para futuro, né? Ou seja, que alguém depositasse esperança no projeto. Não era horrível, esse é o ponto. Outra questão interessante é que a Pirelli conseguiu evoluir de uma tal maneira, né, que eles tinham velocidade e eles tinham resistência. No GP Brasil, né, a expectativa dos Pirellis era parar apenas uma vez, enquanto as do Goodyear, né, os carros Goodyear, de 2 a 3 paradas, né, enfim, bem mais complexa a tática para os carros Goodyear, né? Só lembrando a vocês que não é muito interessante você fazer muitas paradas numa corrida onde você tem que andar devagar, economizando combustível o tempo todo, né? Então, o ideal, né, para quem vai fazer muitas paradas é andar forte, andar rápido, só que você não consegue por causa do combustível, né? Então, a Pirelli veio com uma tática de prova bem interessante e, pelo menos no caso da Ligier, funcionou muito bem, principalmente no Ligier do Laffite. O Laffite conservou bem o carro dele, no final tinha bastante equipamento, partiu para cima do Arnoux, ganhou a posição e chegou no pódio, né? O velho Laffite, mais de 40 anos de idade e fazendo pódio na Fórmula 1, espetacular. Outra questão interessante aí que vale lembrar é que o Frank Williams já tinha sofrido o acidente, né? Lá em Paul Ricard, foi justamente, né, entre as partes ali da pré-temporada que eu falei para vocês, a segunda rodada de testes e a primeira. Entre isso a gente teve a rodada de testes de Paul Ricard e foi lá que o Frank sofreu o acidente, e aqui no Brasil ele recebeu inúmeras homenagens. O Piquet dedicou a corrida, né, ao Frank Williams, o Keck Rosberg deu entrevistas ao jornal O Globo dizendo que tem uma relação muito forte de muito tempo com Frank Williams. Ele prefere não tocar no assunto do acidente porque isso mexe muito com ele, porque eram pessoas que eram muito próximas da vida dele durante muito tempo, né? E faz todo sentido. O Nelson já toca no assunto, até porque o Nelson é recém-chegado no time. O Nelson diz, por exemplo, a Grand Prix International, que nunca trabalhou tanto no final de semana de GP, né, porque ele queria dar essa vitória para o Frank. Bem legal aí da parte do Nelson, essa homenagem ao Frank Williams, ok, pessoal? O Senna fez a corrida que deu para ele fazer, né, ficava ali numa média de 15, 16 segundos atrás do Piquet. Não tinha carro para puxar, porque ele sabia que se puxasse, o Piquet também ia puxar, eles só iam estar arriscando não terminar, né?
E quando eu digo não terminar, no caso do Senna ficando sem combustível e no caso do Piquet arriscando quebrar o carro, porque combustível não era problema para o Nelson. O Senna fez a corrida que deu, chegou na segunda posição até com certo conforto, né? O único ali que não teve tanto conforto assim, teve que lutar para chegar nesse pódio, de fato, foi o Laffite, né, pessoal? Então, esse foi o GP Brasil, GP marcado aí por muita confusão nos bastidores, mas que, graças a Deus, terminou tudo bem, com o Brasil vencendo, fazendo bonito, o pessoal saindo feliz, a imprensa feliz, todo mundo feliz, né? O GP, mais uma vez, foi um sucesso de público, né? Tudo foi muito bem organizado, linhas de ônibus preparadas exclusivas para ir para o autódromo. Outra questão interessante foi a venda de ingressos. O Unibanco, né, vendeu os ingressos, assim como o Automóvel Clube do Rio de Janeiro, tudo vendido antecipado. O autódromo também vendia ingressos, enfim, até porque você tem que livrar-se aí de uma carga, né, de quase 20 mil ingressos. Então é muito ingresso para ser vendido. Enfim, tudo muito bem organizado. Fantástico o GP Brasil. Teve muito problema de bastidores aí com politicagem, né? Como eu disse a vocês, infelizmente isso aconteceu e gerou ali uma mágoa do Balestre com a Rio Tour, e o Balestre daquele jeito dele, né? Sempre irredutível e ameaçando não voltar mais para o Brasil, ok, pessoal? Mas a gente sabe que isso não aconteceu, o GP Brasil está aí firme e forte até hoje, tá bom, pessoal? Foi muito bacana fazer esse GP Brasil, GP histórico, dobradinha aí de Piquet supremo todo o final de semana, e Senna muito veloz no qualifying e fez o que deu na corrida. Os brasileiros fantásticos, na minha opinião. Corrida histórica, a gente não tinha uma dobradinha desse nível num GP Brasil desde lá de trás, né? 1975, com Passe e Emerson. Já fiz também essa corrida aqui no canal, na série da Fittipaldi, no episódio 2. E foi sensacional recordar também esse GP Brasil de 75. E enfim, ter podido contar para vocês essa prova aqui, tanto tempo depois, né, daquele GP Brasil de 75, em menos de um ano ter conseguido contar essas provas para vocês, foi bem legal. Então, pessoal, a gente se vê semana que vem, 7h30 da noite, com o início dos trabalhos do GP da Espanha, de 1986. Então, até lá.